TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. Hoje daremos destaque aos 101 anos da Companhia Petropolitana de Letras. Academia. A fim de garantir uma vaga no mercado de trabalho, os friburguenses vão participar de uma palestra gratuita que vai ser voltada ao mercado de trabalho. As inscrições foram abertas nesta terça-feira e devem ser feitas pela internet. Criada no dia 5 de agosto de 2019, a Patrulha Maria da Penha já realizou 192.198 atendimentos a mulheres em situações de violência. Na última segunda-feira, 14 agentes foram homenageadas no Rio de Janeiro. O Ministério da Educação, o MEC, publicou nesta terça-feira no Diário Oficial da União os critérios para o repasse financeiro da União às escolas de educação básica que queiram aderir ao programa de inovação Educação Conectada. E em junho a indústria cresceu em 6 dos 15 locais pesquisados. Os analistas do IBGE trazem as estimativas relacionadas à pesquisa. E a Defesa Civil de Petrópolis informou às 10 horas da manhã desta terça-feira que há previsão de um aumento da nebulosidade e chuva fraca a moderada isolada ao longo do dia, que pode vir com rajadas de vento ocasionalmente moderada a forte, principalmente no período da tarde. O diálogo com o objetivo de apresentar, debater e discutir os 101 anos da Academia Petropolitana de Letras. Eu sou Richard Stutzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja bem-vindo a mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo, agora são 1h21 e a gente já começa a edição de hoje com a nossa entrevista. Nós vamos conversar com o Leandro Garcia, ele que é presidente da Academia Petropolitana de Letras, e vamos conversar também com Fernando Costa, ele que é o diretor de Relações Públicas da instituição. Pessoal, primeiramente, muito obrigado pela presença, por estarem aqui para falar um pouco sobre a instituição e uma das mais antigas de todo o país, né? Uma boa tarde para vocês. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham em casa, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, porque a gente sabe que hoje em dia são vários os canais, né, de comunicação aqui com a TV. Então, uma boa tarde para vocês, boa tarde para o Fernando, meu amigo aqui do meu lado. E, de fato, a Academia Petropolitana de Letras, ela foi fundada em 3 de agosto de 1922. Portanto, ela completa esse ano, completou agora no último dia 3 de agosto, 101 anos. E é uma das academias municipais, ou seja, das academias de cidade, é a mais antiga do Brasil. Porque tem outras academias até um pouco mais antigas, como a própria Academia Brasileira, mas ela é em nível nacional. Sim. Em nível municipal, a nossa academia é a mais antiga, em pleno funcionamento. Nesses 101 anos, nunca deixou de existir e de atuar, e atua muito, na minha opinião. Então a gente está celebrando, ou seja, foi na semana passada, mas o momento de celebrar eu acho que é o ano inteiro. Então por isso que a gente vem hoje aqui compartilhar convosco que nos assiste, é exatamente um pouco da história da APL, né? A gente chama particularmente de APL, que eu acho que é um pouco também da história de Petrópolis. Com toda certeza. Vou fazer a próxima pergunta então para o Fernando. Como que hoje funciona, por exemplo, então, essa interação da academia junto com a população petropolitana? Muito. Há uma harmonia muito grande, muito interessante, porque a academia tem uma programação intensa, rica em atividades culturais e sociais e parte de bibliografia. E durante todo esse percurso, a Academia Petropolitana de Letras, que nasceu no alvorecer da Semana da Arte Moderna, ela tem um ponto muito importante, que foi a primeira academia do país, que temos notícia, que recebeu em seus quadros uma mulher,
Na Rigide Hermes da Fonseca, por exemplo, que foi nossa presidente e que mudou de associação, foi na gestão dela que mudou de Associação de Ciências e Letras para a Academia Petropolitana de Letras, e depois dela vieram outros luminares dentro do mundo feminino, quando que na Academia Brasileira de Letras, na década de 70, que nós tivemos a primeira mulher em seus quadros. Então, há muita, porque nós temos as noites de autógrafos, nós temos as nossas sessões acadêmicas, nós temos as conferências, justamente, nós temos esse nosso encontro acadêmico entre os intelectuais que acompanham e os nossos convidados, muito rica em todo esse decorrer. São 101 anos, e nós sabemos o quanto é difícil uma instituição ela se manter viva, porque tem muito prestígio, mas muito pouco apoio no que deveria de ser, sobretudo no sentido de que isso tudo demanda uma série de despesas, enfim, situações, recursos para que ela se mantenha. E, no entanto, ela se mantém. Nasceu de um sonho de Joaquim Leodoro e de Scragnoli e de Reinaldo Chaves, e da família do professor Joaquim Eloy Duarte dos Santos, que é o decano atualmente da instituição. Depois veio o professor Paulo César dos Santos, escritor, e eu, terceiro longevo da instituição. Então, e depois também nós tivemos o privilégio, tivemos a bênção de trazer Leandro Garcia para a instituição e para a presidência, que já vai para a segunda gestão. Já está na segunda gestão. E quiçá, a terceira gestão, porque as realizações magníficas, e a academia conseguiu acústica internacional devido ao seu valor, ao seu prestígio, seus luminares. Nós temos nada mais, nada menos que o Antônio Torres, que é membro da Academia Brasileira de Letras, dentre outros que eu disse, intelectuais de renome na instituição. Mas é um orgulho, é uma bênção, uma satisfação integrarmos a seus quadros, e, sobretudo, em Petrópolis, que é a cidade que respira, transpira a cultura, em seus poros, e traz até a gente. Agora, a gente sabe que, para se manter, como a gente estava comentando aqui, uma instituição como essa, ao longo de tantos anos, centenária, é muito difícil, justamente porque existem essas questões dos recursos. E, Leandro, você está agora nessa sua segunda gestão. Como que está sendo ter essa responsabilidade de alguma forma, administrar e cuidar dessa instituição que é tão importante, não só para Petrópolis, mas em âmbito nacional? Olha, eu costumo dizer que é uma responsabilidade muito grande. Estou na segunda gestão. O Fernando quer que eu vá para a terceira, quarta, não, ou seja, é só nessa atual, que termina em 2025. Mas, por exemplo, a academia, materialmente falando, ela sobrevive da anuidade que todos nós, membros, pagamos, um valor anual, e é desse valor que a gente vai suprindo as nossas despesas, que são muitas. Muitas vezes a gente também recebe muitas doações espontâneas. É bom dizer que nós não recebemos verba pública, porque muitas pessoas acham que nós recebemos verba, por exemplo, da prefeitura, do estado, do federal. Não, nós não recebemos verba pública nenhuma, vivemos no momento apenas das contribuições anuais dos seus membros. Só que realmente é um pouco complicado, na minha opinião, porque as despesas são muitas, especialmente esse ano que nós inauguramos, ela com 101 anos, só agora que nós conseguimos ter a nossa sede administrativa própria, um imóvel próprio, que nos foi doado pelo professor Paulo César dos Santos, que é o segundo mais antigo do nosso quadro, e ele fez a doação, e agora a gente tem que manter o nosso espaço. Por quê? Porque ao longo de muitas décadas, a academia ela não teve uma sede própria, ela foi vivendo, vamos dizer assim, em vários prédios da cidade, como no edifício Cindas, no Colégio Pedro II, na Escola de Música Santa Cecília, no Museu Imperial. E nas últimas décadas, ela ocupa a Casa Cláudio de Souza, na Praça da Liberdade, como o quê? Uma sede social. Mas a Casa Cláudio de Souza pertence ao Museu Imperial, não pertence a gente apenas ocupa como espaço de realização de eventos. Sim. Mas esse ano, inauguramos na semana passada, no ensejo dos 101 anos,
a nossa sede administrativa, que é o nosso primeiro imóvel. Então agora é um outro problema, porque vem as despesas próprias da manutenção de um espaço como esse. É um pouco difícil. Quando a gente faz as nossas, por exemplo, no ano passado, fizemos um imenso prêmio literário com alunos de escolas públicas da cidade, escolas municipais, estaduais e federais da cidade. Então, para isso, nós recebemos algumas doações de recursos até que se tornaram a premiação para esses meninos, para esses alunos. Então, é assim que a gente vai sobrevivendo, pedindo, recebendo, compartilhando, mas eu acho que o que o Fernando falou é algo muito importante. Na minha opinião, a cidade tinha que abraçar ainda mais a nossa instituição, porque manter uma instituição como essa em 101 anos ininterruptos é muito difícil, muito complicado. Várias academias de Brasil afora começaram e fecharam, várias. A nossa não. Então eu acho que a cidade ela tem a obrigação, quando eu falo a cidade, são todos os setores da cidade, inclusive a imprensa, de estar sempre dando espaço para a gente, visibilidade para a gente, apoio, presença, porque as pessoas acham que os eventos da academia são fechados apenas para os acadêmicos. Não, só como tem uma reunião administrativa, uma assembleia administrativa, aí são só os 40 membros. Agora, todos os nossos eventos sociais é aberto a quem quiser participar, que é uma forma da gente retribuir a cidade, né, no local onde estamos há 101 anos, conviver com o mundo, com o universo, com o dia a dia da cidade. Então, ela é um espaço aberto, democrático, de Petrópolis, em Petrópolis e para Petrópolis. Fernando, a gente está comentando justamente sobre essa questão e ele comentou agora sobre essa questão de Petrópolis entender que a academia faz parte da cidade e também do Petropolitano. Isso também está atrelado um pouco, e aí a gente entra de alguma forma no âmbito político também, de que a cultura, a arte nunca foi tão valorizada como deveria no nosso país? Nesse mesmo fio condutor, eu quero dizer que não seria favor algum se no âmbito federal, municipal, estadual, nós recebêssemos subvenções que fossem capazes de uma gestão digna, de nós retribuirmos, nós realizarmos o nosso projeto, não precisava ser tão hercúleo, tão difícil e tão sofrido assim, e mesmo assim nós realizamos, porque nós temos, por exemplo, o Prêmio Academia Petropolitana de Letras, que na minha concepção, em termos literários, em termos culturais, se não é o mais importante, é um dos mais importantes, porque vem de culturas abalizadas, de um critério sólido, de um critério justo, de nós apontarmos uma vez por ano as instituições, personalidades, enfim, que realizam. Nós, muita dificuldade, realizamos as nossas obras literárias, como foi agora o livro sobre o centenário, reunindo todas as publicações durante os 100 anos, que já foi a primeira edição, vem agora o segundo volume e terceiro volume. E você estava dizendo sobre a importância e o apoio que dão a essas realizações. Olha, se nós fôssemos esperar por apoio, se nós fôssemos esperar por estímulo, se nós fôssemos esperar por adesões, talvez, como o professor Leandro disse, o nosso presidente, que já teríamos desistido, ou que não, mas nós não desistimos nunca. Nós insistimos nas realizações com dificuldade ou com facilidade, nós insistimos, nós procuramos realizar. Por exemplo, cada ano nós realizamos nossas cerimônias em um prédio histórico da cidade. Já realizamos no Museu Imperial várias vezes, que inclusive no Salão das Carruagens, no Palácio Rio Negro, que aliás é uma tristeza a situação que se encontra o palácio. Eu voltei realmente, literalmente chorando de lá, do que eu vi. Não pudemos realizar lá, mas tivemos a felicidade de realizar a nossa cerimônia no Palácio de Cristal, agora dos festejos dos 101 anos, que foi um espetáculo, revivendo os tempos áureos do Palácio de Cristal. A missa cantada pelos Canarinhos e presidida pelo Frei Marcos, presidente dos Canarinhos, o nosso membro honorário, o Marco Aurélio List. Enfim, foi uma cerimônia maravilhosa, e sem falar dessa felicidade maior, que foi a inauguração da nossa sede própria. Sala. Não é, como disse Fernando Pessoa,
não é o Rio Tejo, mas é o rio da nossa aldeia. É uma salinha pequena, mas é uma sala de menor porte, mas quem sabe alguma mentalidade, alguma pessoa, alguma generosidade, alguma pessoa se sensibiliza e nos concede um ambiente adequado e condigno de uma instituição centenária, que é a nossa instituição, e que a gente possa muito mais retribuir para as crianças, aos jovens, aos adolescentes e aos adultos, esse nosso amor, nosso carinho e a cultura. Porque nós também fazemos a parte itinerante, visitando colégios, realizando conclaves, certames, tertúlias literárias. Isso sempre foi feito assim. Isso não digo só dentro dessa gestão do nosso querido presidente Leandro, mas da nossa gestão anterior, que a minha, por exemplo, eu sou da década de 80, e que fui presidente logo a seguir, nós sempre fizemos os colégios das cercanias, os colégios de todo o município, nós sempre realizamos não só visitas, debates, concursos, e noites e tardes de autógrafos, sempre insistindo, porque realmente nós não temos em nosso dicionário e não existe essa palavra desânimo. Não existe. Eu vou fazer um link aqui com o que você puxou agora. O contato olho no olho. Hoje a gente vive num período pós-pandemia de muita tecnologia. A gente tem hoje, por exemplo, o Kindle, né? Você pega um livro, bota no telefone, você faz a leitura. Você tem audiobooks, você pode utilizar. Como, de alguma forma, é importante uma instituição como a academia estar ali presente fisicamente, tendo esse contato com a população, e também como pensar na cultura e na arte para o futuro, visando também a integração com a tecnologia? Olha, é uma pergunta interessante, que na verdade eu até costumo dizer que é uma pergunta que dá até uma tese de doutorado, na minha opinião. Mas vou tentar dar algumas pistas, né? Eu acho o seguinte: as linguagens modificam, e muito. A linguagem artística, toda a linguagem expressiva, a escrita modifica muito. A escrita, a própria noção de língua portuguesa mudou muito ao longo dos anos, em termos de novas adaptações, novas linguagens. Na minha área de literatura, sou professor universitário, na área de literatura brasileira, eu sou especializado em arquivos de cartas de escritores. A minha pesquisa toda gira em torno de cartas de escritores. Ora, eu pesquiso e publico sobre cartas e correspondência de escritores. A questão é, ninguém mais escreve carta hoje em dia. O correio praticamente não traz mais nada para a gente, porque até as contas chegam em código de barras hoje em dia. Mas existem os arquivos nos quais esses documentos antigos estão guardados, e para isso vem o pesquisador para poder manipular esse documento e produzir conhecimento. Então, não tem jeito. Primeiro da epístola passou para a carta, da carta passou para o e-mail, do e-mail para o WhatsApp, do WhatsApp sabe-se Deus o que vai vir. Então a gente precisa estar aberto às mudanças, não só a mudança da linguagem, como mudança dos suportes. Por exemplo, nós da academia, como é comum em todas as academias, o nosso apreço maior é pelo impresso. É publicação de livros impressos. Mas, por exemplo, se quem nos assiste agora em casa, ou no futuro, for ao site da Academia Petropolitana de Letras, joga no Google, que a primeira opção aparece logo o site da Academia, vai ver que todas as nossas revistas, desde a década de 20, nós temos uma revista da Academia Petropolitana de Letras, desde os anos 20, elas têm um volume impresso, que nós imprimimos ano passado, muitas pessoas gostam do livro impresso, mas também tem ela digital no site da Academia. Então nós temos as duas opções, tanto do impresso, para quem tem mais apreço pelo impresso, como também tem a versão em PDF digitalizada, para quem vai lá, baixa o arquivo, tem isso em casa. Então a minha ideia é o seguinte: é privilegiar as duas dimensões, porque aí também, como presidente de uma academia, tem que ver que ela é muito arraigada na questão da tradição. E a tradição é pelo impresso. Mas também tem toda uma geração nova, que é uma geração virtualizada. Daí a opção pelo PDF, pelo arquivo virtual que está lá no site da academia, que a pessoa pode baixar. Como é o caso das redes sociais, das páginas de redes sociais da academia. Né? Hoje mesmo foi feita uma postagem com as imagens dos 101 anos do ano passado. Então a gente tenta conciliar. Como professor, inclusive, eu falo que é muito difícil ignorarmos o mundo virtual.
Não tem como mais, né? Ainda mais depois da pandemia, que foi um momento que virtualizou a nossa vida muito nos 2 anos da pandemia. Então, é um caminho sem volta. Mas eu acho também que é importante conciliarmos, porque muita gente, inclusive eu falo até para os nossos confrades, Fernando sabe disso, nós temos confrades muito antigos, muito idosos, que não têm muito acesso a tecnologias, Sim. não gostam, e gostam do livro impresso. Então a gente tenta conciliar. Eu acho que não é declarar guerra, nem uma versão e nem a outra, porém conciliar, que eu acho que dá para conciliar. Fernando, queria que você falasse um pouco para a gente também sobre citar pelo menos algumas obras importantes que nós temos na academia. Bom, obras dos nossos confrades? Isso. Nossos confrades. Nós temos vários, acho que o próprio professor Leandro, né, Garcia, que acabou, inclusive com tardes de noites de autógrafo na Academia Brasileira de Letras, não é? Foi. E lá em Alagoas, Também. por exemplo, fazendo em Brasília, em Belo Horizonte, Jerusalém e Lisboa. tudo mais. O Antônio Torres, por exemplo, várias noites de autógrafos. Eu, da minha parte, eu tenho todos os meus livros que eu publico e que são, faço questão de dizer que são sempre para obras sociais da cidade. Agora, por exemplo, Rastros de Luz, lançados com mais de 200 convidados presentes, que eu entendo, não é nem um sucesso, uma bênção o acolhimento das pessoas, porque sabiam que era destinado às obras do CTO e depois da construção da igreja Nossa Senhora do Carmo da Atílio Marotti e o Mausoléu dos Sacerdotes, e continuamos vendendo. Fico feliz quando me manda mais 5, me manda mais 10, eu fico muito feliz, porque eu sei que o objetivo para o qual. Sempre procurei fazer as noites de autógrafos da Academia Petropolitana de Letras, mas nós também temos, por exemplo, a Cristiane Michelin, Fernando Magno, que sempre lançaram muitos livros lá, mas quem, por exemplo, que a gente tem assim de lembrança recente? A Carolina Freitas fez com Memória da Imprensa, com mais de 300 convidados presentes. O professor Paulo César dos Santos, esse então, para mim, eu sempre o chamo de apóstolo das letras, porque ele, a vida toda, ele passou prestigiando, promovendo o artista da terra, o escritor da terra, quando que, na realidade, obras pessoais, algumas, mas há mais de 30 edições com obras de poetas da cidade, como esse caso agora do Anuar Jorge. Então, conclusão, temos muitos, porque nós, como o presidente Leandro disse, a obra escrita. Eu também não sou, eu não é que eu seja, eu confesso que não ser uma pessoa muito íntima dessa parte eletrônica, mas, por exemplo, os meus livros estão também disponíveis no meio eletrônico, como também nós sabemos que a pessoa quer fazer uma consulta mais acurada, nós temos o site, temos da instituição, e os demais membros também procuram hoje em dia aderir a essa parte. Muito embora aqueles que desejam consultar por meio eletrônico terão recursos. E aqueles, Silvio Dalberto, por exemplo, os livros dele estão de muito bom gosto, muito bem cuidados. Eletrônicos. Tem vários, muitos. E que todos os jovens, os munícipes, os amigos, as pessoas que desejarem conhecer o nosso trabalho, basta agendar uma visita ou entrar em contato conosco. Nós teremos o maior prazer em marcarmos dia e hora para esclarecer, para poder convidá-los. Enfim, nós sempre, quando nós realizamos nossas atividades, pode se certificar. Aqui, a TVC sempre é a nossa convidada. Nós sempre os convidamos para participar. E quando não fazemos individualmente, nós fazemos de uma maneira geral empresa para estar conosco presente. E sempre com muito apoio, com muito carinho, muito prestígio às nossas atividades. Isso nós precisamos reconhecer. Queria perguntar, Leandro, são quantas cadeiras hoje dentro da academia e ainda há vagas disponíveis? Como, por exemplo, uma pessoa pode ter... quais são os critérios para essa pessoa poder participar? A Academia Petropolitana de Letras, ela segue um modelo francês, um modelo clássico francês, que é um modelo de 40 cadeiras. Então, esse modelo foi criado pela Academia Francesa, pelo Cardeal Richelieu, que foi o fundador da Academia Francesa no século XVII.
especificamente em 1696. Então, quando ele cria a Academia Francesa, ele cria ela composta de 40 membros, de 40 cadeiras. Então, esse modelo é o modelo usado praticamente no mundo inteiro, porque a Academia Francesa sempre foi a referência para as demais academias, inclusive para a Academia Brasileira, fundada pelo Machado de Assis. Então, nós aqui seguimos também esse modelo francês, que é de 40 cadeiras. No momento, nós temos duas vagas, uma em função do falecimento do nosso querido Fernando Magno, e o outro em função da troca que um membro titular pediu para ir para o quadro de eméritos. Então nós temos 38 cadeiras ocupadas e 2 vagas a serem votadas no mês que vem, certamente haverá uma assembleia no mês que vem para fazer a eleição. Ora, o critério principal é destaque na sua área de atuação. Um erro muito grande, até aproveitar a oportunidade para explicar, as pessoas acham que uma academia é apenas unicamente para poetas, romancistas, ou seja, pessoas ligadas ao mundo da literatura, da produção literária. Não apenas, a maior parte é. Mas uma academia, o Machado de Assis, ele não fundou a instituição com esse termo, Academia Brasileira de Letras. Ele fundou a Academia Brasileira. Se alguém for lá no Rio de Janeiro, no prédio da academia, está escrito lá em cima, no letreiro bem grande, Academia Brasileira. Porque ele queria eram os luminares, os principais nomes nas mais diferentes áreas do conhecimento. Aquela ideia de que a academia ela congrega os mais diferentes conhecimentos. É o nosso caso aqui. Nós temos muitos juristas, médicos, pessoal ligado na imprensa, inclusive jornalistas. Talvez 50% ou até mais um pouco é ligado realmente ao mundo da literatura. Mas o critério principal é destaque na sua respectiva área. De que forma destaque? Publicação, participação ativa na vida cultural da cidade, produção intelectual, seja produção intelectual impressa ou virtual. O próprio Estatuto abre espaço para a produção intelectual virtual. Hoje em dia muita gente é até muito mais barato às vezes publicar em site, em formato de e-book. Então a gente tem muita gente publicando no formato eletrônico. É publicação, é produção intelectual. Então o principal critério é esse. Quando acontece de uma vaga, que a gente chama de vacância, né, de uma cadeira, então é feito o quê? A gente abre um edital de vacância e aí está aberto, tem um mês para termos as inscrições, né? E essas inscrições são feitas, depois é criada uma comissão para avaliar a inscrição, ver se de fato o sujeito inscrito tem condições, né, se ele atende ao que o nosso estatuto prega, Sim. que é justamente da questão da produção intelectual, né, do destaque na sua área. Essa comissão emite um laudo, após a emissão do laudo eu marco uma assembleia e a gente vota. Vota pela eleição ou não daquele respectivo inscrito. Aproveitando então o caso, você comentou sobre esse processo, esse edital ele está aberto hoje, não está aberto, já se encerraram as inscrições? Já se encerraram, ele foi aberto em junho, então ele ficou de um mês, se não estou enganado, de 7 de junho a 7 de julho. Foi sempre um mês, 30 dias. Então foram feitas as inscrições, aí agora a gente está no momento da apreciação das inscrições. Foi criada uma comissão, são 3 acadêmicos que compõem a comissão, então que vai emitir o laudo. Assim que eu receber o laudo, oficialmente, eu marco a assembleia para a eleição. Perfeito. Vamos voltar a falar um pouco também sobre comemoração e evitar um pouco também essas questões trabalhistas, digamos assim, né? Administrativas. Fernando, queria que você falasse um pouco, você já está há bastante tempo também na academia. O que a academia hoje representa para você? Nossa, a Academia Petropolitana de Letras é um pedaço de mim. Me realiza, me sinto muito feliz, porque ela concentra assim uma realização não só por causa do ambiente que nós convivemos, por causa dos objetivos que ela encerra e por causa de todo o seu quadro. O seu quadro é muita honra. Quando em 84 um grupo de confrades me indicou para concorrer à Academia Petropolitana de Letras, confesso para você, na faixa dos 30 anos ainda, um pouquinho mais, eu me senti, confesso que emocionado com a indicação, porque para mim era assim, aparentemente como se você fosse a Roma e o Papa estava tão distante que você não tinha condição de chegar perto dele. E sempre me honrou muito por causa dos nomes que a compõem e que a compuseram no seu limiar e que compõem hoje, porque os de hoje serão justamente
a história e a memória de amanhã, não é? O ontem, o hoje e o amanhã. Me realiza muito, me faz muito feliz por causa justamente do ambiente que eu gosto de viver, da intelectualidade, da cultura dos seus diversos matizes, como disse o presidente Leandro. Nós temos ali luminares da comunicação, nós temos das ciências em seus vários campos, artes plásticas, medicina, direito, evidentemente, e, logicamente, poesia e jornalismo com destaque especial. Então, nós temos vários, a cultura global, de forma que eu me sinto muito feliz de participar aqui, é um ambiente que eu gosto, é o meu mundo, eu gosto dessa área, e ainda mais que eu lido nessa parte de cerimonial e relações públicas, eu fico muito feliz de não só, porque você produzir a sua obra literária, você produzir o seu trabalho, você sendo prestigiado com a presença pública e com a beleza. A beleza faz parte da vida, a beleza existe desde Gênesis, desde a criação do mundo, fez-se a terra, fez-se a vida. Então, para mim, a academia para mim simboliza a vida. Eu me sinto muito feliz, ela faz parte da minha vida. Para a gente poder encerrar esse nosso bate-papo um tanto quanto cultural, digamos assim, bastante, eu queria primeiro agradecer a presença de vocês e dizer que o espaço está sempre aberto, que a gente possa falar dos 102, dos 103, Amém. Dos 104 Amém. Anos. E para a gente poder encerrar, eu queria que vocês trouxessem justamente a importância da participação petropolitana, de acompanhar a instituição e de valorizar principalmente a arte e a cultura, que no nosso país, infelizmente, nunca foi tão valorizado como deveria, mas que serve como um ponto importantíssimo para a crítica justamente a tudo que acontece. Eu acho que assim, eu sempre costumo dizer que eu acho que o petropolitano ele precisa abraçar cada vez mais as suas instituições culturais. Aqui o tema hoje é a nossa APE, Academia Petropolitana de Letras, mas temos o Instituto Histórico de Petrópolis, a Academia Brasileira de Poesia, Academia Brasileira de Educação, Academia Petropolitana de Letras Jurídicas, todas elas são sediadas em Petrópolis. O que faz de Petrópolis uma cidade realmente sui generis neste sentido. Não tem outra, até onde eu sei, que tenha tantas instituições voltadas para o mundo da cultura em funcionamento, né? Diga-se passagem. Então eu acho que, primeiro, é importante que a população saiba disso, que a população não tenha aquela visão que a Academia Petropolitana é apenas de nós acadêmicos. Não, ela é da cidade, ela é para a cidade e ela atua na cidade. E ela atua não apenas nesse universo cultural, ela também, conforme nós falamos semana passada na cerimônia do Palácio de Cristal dos 101 anos, nós também queremos ter uma participação política. Política que eu digo não é partidária apenas, não, a gente não quer entrar na questão partidarista, mas é política no sentido de quê? Que nós, antes de sermos intelectuais, somos cidadãos. Então a gente quer participar, né, do mundo da cidade, das decisões da cidade, pensar a cidade. Por quê? Porque nós levamos o conhecimento humanístico, levamos a sensibilidade artística, a sensibilidade criadora e criativa. Então eu acho que do ponto de vista da municipalidade, a gente tem muito a dar. Né? As pessoas não podem pensar que nós ficamos lá na Casa Cláudio Souza fechados, né? E que não temos o que participar. Não, temos. E lembrando que a literatura é um dos direitos humanos, segundo a Unesco. Né? Sou eu apenas que estou dizendo isso, estou apenas lembrando. Mas a literatura, como as artes, ela é um dos direitos humanos. E como tal, a gente quer estar disponível e aberto à cidade. Então, o petropolitano que nos assiste, os amigos de outras cidades, porque aqui a cobertura da TVC é grande, que nos assiste, saibam que a academia ela tem essa proposta, ela quer ser um espaço do debate democrático, do debate das diferentes ideias, das diferentes linguagens artísticas, mas sempre pensando ela como uma instituição aberta. Eu acho até que por isso que ela está durando tanto tempo, 101 anos, e vai durar muitos anos, se Deus quiser. Perfeito. Fernando, suas considerações finais, por favor. Eu digo, inclusive, porque você vê, nossa academia ela é tão querida e tão respeitada que nós já trouxemos aqui aos Segésio de Jataíde, na condição de presidente da Academia Brasileira de Letras, Josué Montello, nós temos como membro honorário Fernanda Montenegro, nós temos Cristiane Torloni, nós tivemos Roberto Marinho, nosso membro honorário da nossa instituição, Murilo Melo Filho, nós temos tantas pessoas maravilhosas que dizem, que nos acenam, como, por exemplo,
na década de 94, recebemos aqui em solenidade da Academia Petropolitana de Letras o então ministro de Estado e Justiça, de Perrá Martins, o Nascimento e Silva, ministro da Cultura, Mauro Durante, ministro-chefe da Presidência da República, e tantos outros luminares que vêm nos prestigiar, porque acreditam, porque valorizam, porque nos respeitam a nossa instituição, porque Petrópolis, como disse o nosso confrade Geraldo Ventura Dias, que também foi nosso confrade da Academia, no hino de Petrópolis, que quem pensa que é feliz em outra terra é porque ainda não viveu aqui. Então, Petrópolis, ela não poderia, a Academia Petropolitana de Letras não estaria tão harmônica se não fosse ter nascido em Petrópolis, onde respira cultura, em seus casarios centenários, em sua história, na nossa cultura germânica, como das outras culturas, desde a africana, portuguesa, enfim, de todas elas e de todos os quadrantes. Então, eu penso que olhem os poderes constituídos, as autoridades competentes, com carinho para a nossa instituição e para as demais devotadas à cultura, porque para mim é como se fosse um apostolado que nós vivemos, esse apostolado do pão da cultura, do pão da beleza, e eles também, não custa olharem essa parte cultural e intelectual com mais cuidado, para que nós não precisemos viver de favores. Nós temos o direito de ter condições condignas de nós oferecermos a nossa parte. A nossa parte nós fazemos. Agora, com a palavra que estão as autoridades constituídas. Exatamente. Perfeito. Fernando, obrigado pela presença. Muito obrigado eu. Leandro, obrigado pela presença muito também obrigado. mais uma vez. E mais uma vez o espaço aberto, como sempre. Muito Tá obrigado. ótimo. E muito obrigado a quem nos assiste, hoje, no futuro, não só aqui de Petrópolis, como também das outras cidades, não apenas pelo veículo da TV, como também pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Academia Petropolitana de Letras. Boa tarde a todos. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. Para você que está nos acompanhando, o Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido e a gente volta daqui a pouco com muita notícia e informação para você. Inclusive, tem questões envolvendo aí o transporte público e o aumento da passagem, viu? O Correio Petropolitano Debate volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de
Estado do Rio de Janeiro. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela está sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente está fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá início então agora ao nosso noticiário. E a gente vai começar esse bloco já falando sobre os 65 anos da Associação de Jornalistas de Turismo. Na última segunda-feira, o diretor da TV Correio da Manhã, Cláudio Magnavita, e dos jornais Correio Petropolitano, Correio Sul Fluminense e Correio da Manhã
participou de uma sessão especial que foi realizada no plenário do Senado e que foi conduzida pelo senador Eduardo Gomes. Cláudio Magnavita, o nosso diretor, atuou como presidente da Abrajet e durante a participação dessa sessão que foi realizada, ele comentou sobre o papel do jornalista no setor. Eu gostaria de falar, aproveitando não só essa plateia seleta, mas principalmente a honra de estar usando essa tribuna, numa casa que teve na presidência alguns nobres jornalistas, como Luiz Viana Filho, o senador Luiz Viana. O próprio Antônio Carlos Magalhães começou como jornalista para falar do papel que o jornalismo tem, não apenas como o lado lúdico do turismo, do lado lúdico da atividade turística, de falar de destinos, mas falar da atividade econômica e falar dos problemas do turismo, colocar o dedo na ferida. Isso é extremamente importante, isso fortalece a Abrajet, sendo membro do Conselho Nacional de Turismo. Aliás, eu tive a honra de fazer esse trabalho, de conquistar essa cadeira para a nossa entidade do Conselho Nacional de Turismo. Conselho esse que sofre agora uma reformulação, que é o grande parlamento do turismo. Mas falar de momentos delicados que nós vivemos no setor do turismo. Aproveitando a audiência, aqueles que estão nos assistindo através das redes sociais, da TV Senador, que é a nossa preocupação com alguns revés que o nosso setor tem sentido, principalmente no que diz respeito à questão dos vistos, que foi uma conquista, o senhor que é do PL, uma conquista do ex-presidente Jair Bolsonaro, que entendendo a necessidade do visto, para facilitar a vinda de turistas americanos, turistas da Austrália, do Japão e do Canadá, possibilitou a isenção do visto. E nós estamos assistindo agora a revogação desse decreto, vai começar a ter no momento em que o turismo americano representa uma grande... É o segundo emissor de turistas para o nosso país. E eles agora vão entrar na burocracia, ou burocracia do Itabaraty, e para poder saciar a necessidade da coleta da taxa do pagamento do visto. Essa que é a grande ganância que está por trás dessa isenção, dessa conquista que nós perdemos. Cláudio ainda ressalta a atuação da ex-ministra do Turismo, Daniela Carneiro. E ele ainda criticou a atuação do atual ministro do Turismo. Vale ressaltar, pegando um gancho nessa fala do Cláudio, que o setor gera 7 milhões de empregos no país e tem uma grande porcentagem no Produto Interno Bruto também do Brasil. Mas vamos acompanhar essa fala que ele também ressalta a atuação da ex-ministra e da atual gestão. Também, senador, falar da estrutura do Ministério do Turismo hoje. O Júlio Coimbra não foi apenas um abrajetiano histórico, mas também foi secretário nacional do Emitur, e o Júlio Coimbra viveu um Emitur diferente. O Emitur hoje é uma filigrana do que foi no passado. Menor orçamento da história do setor. Agora, em setembro, nós vamos ter o congresso da ABAV e vai ser a primeira vez que o Ministério do Turismo não participará do congresso das agências de viagens por falta de verba. Toda a estrutura do Ministério do Turismo foi levada para a cultura. Hoje, qualquer processo, qualquer pagamento é feito pela cultura. Nós não podemos falar em turismo sério no momento que você tem uma composição política, que se retira uma deputada como Daniela Carneiro, que fez um trabalho belíssimo nesses 6 meses, e nós assistimos o Celso Sabino tomar posse e não citar a sua antecessora, uma mulher. E eu acho que é muito... O caso da Miriam aqui presente, nós temos que valorizar a presença feminina. O jornalismo hoje tem uma presença feminina. A Abrajet não pode ser um clube de bolinha. E no turismo, nós temos que estar muito atentos para o que está ocorrendo no cenário político nacional. Ao finalizar a fala na tribuna do plenário do Senado, o Cláudio ressaltou a participação dos representantes da Abrajet e que inclui, inclusive, o tio Dorival Araújo Castro.
Eu gostaria de finalizar falando dos fundadores, já que eu represento aqui, e falar de uma pessoa que foi fundamental na Abrajet, que foi meu tio Araújo Castro, Glorivaldo Araújo Castro, um barranqueiro de São Francisco, nascido em Santa Maria da Vitória, que foi para o Rio de Janeiro, saiu da Bahia para o Rio de Janeiro, trabalhou no jornal, trabalhou na Rádio Nacional e lançou o jornal De Turismo em 1965. Por que jornal De Turismo? Porque não tinha turismo. Era de turismo, não do turismo, porque o turismo não tinha nem Embratur, estava em processo embrionário. Esses jornalistas, como o Disseu Ezequiel e outros presidentes que nós tivemos na história da nossa Abrajet, Paulo Matos, e nomes que ajudaram a construir a nossa entidade, precisam ser reverenciados. A melhor forma que nós temos de homenagear esses fundadores, e inclusive o Elcio Estrela, que não está mais entre a gente, é exatamente estabelecer o fortalecimento da entidade. Solenidades como essa, o fortalecimento político, a nossa atuação nos conselhos estaduais de turismo, a nossa atuação no Conselho Nacional de Turismo. Não apenas, e aqui serve um alento para a nova Abrajet que está sendo recriada, que é a Abrajet do Distrito Federal. Nós temos o José Osório Naves, que é um grande jornalista, que foi durante 10 anos presidente da entidade aqui e atua na Senitur. O Naves é uma pessoa que pode ajudar a nova entidade a entender a importância histórica que vocês passam a ter. Ainda nessa fala, Cláudio Magnavita comentou e criticou o valor das passagens aéreas e que isso também impacta diretamente para o turismo. Ele ressalta o valor alto de passagem, no custo da passagem, por exemplo, Rio-Brasília, Rio-São Paulo, e que esses valores estariam até próximos de viagens para o exterior, o que impacta a vida aí de quem pretende viajar, e isso também impacta o turismo. Lembrando para você que está nos acompanhando que a Abrajet, ela foi fundada no dia 29 de janeiro de 1957, congrega 350 profissionais em 17 estados do país. A gente muda um pouco de assunto e fala agora sobre Petrópolis, porque a Prefeitura recorreu da decisão que atendeu a uma ação popular que conseguiu baixar o valor da passagem de ônibus no município. A nossa repórter, a Leandra Lima, ela está aqui para trazer essas informações para a gente. E é isso mesmo que você escutou, viu? A Prefeitura recorreu da decisão da 4ª Vara Civil de suspender o aumento da passagem de ônibus. Boa tarde, Leandra. Situação difícil essa. É muito difícil. Todo dia a gente tem problema com ônibus, eu nunca vi. E é muito triste que o município de Petrópolis recorreu da decisão que atende a uma ação popular que conseguiu baixar o valor da passagem de ônibus em Petrópolis. No entanto, no último sábado, o desembargador de plantão judiciário ressaltou que não cabe a ele o parecer de enviar essa ação do prefeito para naquele dia. Então, ele enviou essa ação para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Aí você vê, né, que o prefeito pediu para suspender essa liminar por insatisfação do que conseguimos na ação popular em Petrópolis pela 4ª Vara Civil. Os parlamentares que encaminharam a ação para a gente conseguir baixar o valor da passagem também questionaram os membros do Comutran, né? Por quê? Passagem desse valor. Sábado mesmo eu tive um problema com o ônibus. Na rodoviária, o ônibus quebrou, os passageiros ficaram lá um tempão. Só depois de meia hora, 20 minutos, chegou outro ônibus e eu pude ir para o meu local de destino. Lembrando só para você, essa ação ela se dá por conta, então, do governo Rubens Montempo, que se sentiu inconformado com essa decisão da 4ª Vara Civil de Petrópolis, que atendeu a solicitação dessa ação popular que a Leandra estava comentando, que foi realizada pelo deputado Hugo Leal, que hoje é o secretário de Estado de Energia e Economia do Mar, e dos vereadores Ingo Rames, Gilda Beatriz e também Eduardo do Blog, que conseguiram então abaixar o valor da passagem do ônibus aqui em Petrópolis até o dia 10 de setembro. E o questionamento, claro, que continua aqui é justamente esse, a respeito dos conselheiros hoje que integram o Comutran, já que praticamente mais de 50% deles são da prefeitura ou das empresas de ônibus.
Então fica aqui o nosso questionamento, né? Basta agora saber se a Justiça vai atender a esse pedido da Prefeitura, né, Leandra? E a população espera que esse valor abaixe, né? Porque pesa no bolso. Isso realmente. Obrigado pelas suas informações, Leandra. A gente vai continuar acompanhando esse caso, inclusive tem reunião hoje no Comutran, que bem provável deve debater essa questão do transporte público, do aumento da tarifa aqui em Petrópolis. Até o dia 10 de setembro a gente vai continuar atento a essa pauta para entender como que vai funcionar esse processo e se realmente haverá ou não reajuste para a população petropolitana. Mudando de assunto, o Ministério da Educação, o MEC, publicou nesta terça-feira no Diário Oficial da União os critérios para o repasse financeiro da União às escolas de educação básica que queiram aderir ao Programa de Inovação Educação Conectada. O objetivo é contratar serviços de internet e disponibilizar equipamentos e recursos educacionais digitais nas escolas. O documento atribuiu à Secretaria de Estado de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios a seleção das escolas elegíveis e a indicação dos representantes por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, o CIMEC. Os requisitos básicos para participar do programa são que a escola esteja ativa com pelo menos uma matrícula, tenha rede elétrica e unidade executora própria. O representante da escola deve ser servidor, realizar a formação de articuladores e ter conhecimento sobre o uso de tecnologia para fins pedagógicos. Após as etapas de adesão e indicação das escolas, o MEC vai fazer uma divulgação dos valores a serem recebidos pelas escolas no site oficial da Política de Inovação Educação Conectada. As escolas selecionadas terão, então, obrigatoriamente que instalar o medidor de educação conectada em um computador, preencher o formulário de monitoramento no sistema do programa Dinheiro Direto na Escola, é um sistema que é interativo, e elaborar um plano de aplicação financeira. Além da portaria, o MEC divulgou um rol exemplificativo de itens a serem adquiridos por meio do Programa de Inovação Educação Conectada, como serviço de conexão, equipamento de infraestrutura, como computador, notebook ou cloudbook, e também um rol de itens que podem ser adquiridos com recursos do programa, como impressoras, caixas de som e também microfones. Para a gente finalizar a edição do Correio Petropolitano Debate de hoje, a gente fala rapidamente sobre a economia, porque o setor industrial cresceu em 6 de 15 locais pesquisados pelo IBGE e registrou alta de 0,1% em junho, em comparação ao mês de maio. Na passagem de maio para junho de 2023, a indústria nacional atinge variação positiva de 0,1%. Em termos regionais, 6 dos 15 locais pesquisados atingem esse mesmo movimento, ou seja, 6 locais pesquisados atingem resultados positivos. Em primeiro lugar, em termos de influência sobre esse resultado nacional, nós temos a indústria do Rio de Janeiro atingindo crescimento de 3,2%. Vale salientar que com esse resultado de junho, a indústria fluminense elimina a sua perda acumulada nos 2 meses anteriores, que foi de 3,1%. Nesse mês, os setores extrativo e também o setor de derivados do petróleo e produtos químicos foram os setores que mais influenciaram positivamente para esse resultado do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, em termos de influência sobre o resultado nacional, nós temos o Espírito Santo, com um crescimento de 4,6%, sendo também o maior valor em termos absolutos. Os setores de extrativo e também o setor de produtos minerais não metálicos foram os setores que mais influenciaram esse crescimento para a indústria capixaba. E vale salientar que essa é a terceira taxa positiva consecutiva para essa indústria, acumulando um ganho de 7,1% nesses 3 meses. Já no lado negativo, nós temos a indústria de São Paulo como principal influência sobre o resultado nacional, com uma queda de 2,7%. Vale salientar que, com esse resultado no mês de junho, elimina a expansão verificada no mês anterior, que também foi de 2,7%. Os setores que mais influenciaram negativamente a indústria paulista foram os setores de derivados do petróleo, o setor farmacêutico e também o setor de veículos automotores. Também salientando que com esse resultado de junho, São Paulo fica 2,6% abaixo do seu patamar pré-pandemia.
Pai, né? A gente acompanhando então o Rio de Janeiro tendo uma alta aí no setor industrial, São Paulo já nem tanto, e assim a gente vai acompanhando esse cenário também para você. Assim a gente termina o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h, ao vivo, e você é sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.